E aí, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui agora. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. E se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você está assistindo uma gravação, porque a gente está bem no iniciozinho. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que é a sua saúde mental. A importância da sua saúde mental em todos os lugares que você vai dominar a sua vida emocional, financeira, em todos os lugares, né? A saúde mental da gente, ela é muito importante para a gente poder seguir com sucesso em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu vou ter um convidado muito especial, que é o meu marido, Bruno Aquino. Tô só esperando ele entrar aqui na live. Só esperando o doutor Bruno Aquino entrar aqui na live para a gente poder iniciar para falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da saúde mental, né? Deixa eu ver aqui, ó, entrou aqui. Fazia tempo que eu não fazia live, hein? Já tava até com saudade de fazer live. Uai, já aceitei. Entrou o caba mais bonitão que existe na face da terra, né? Esse é meu marido. Valeu, esposa. Você é linda, Menino, maravilhosa e gostosa. Viu? olha os papos na live. Já começa quebrando o padrão aqui. É linda, Menino, maravilhosa e gostosa. saudade, olha, pra quem não sabe, meu marido tá em Las Vegas agora, então eu tô morrendo de saudade dele, que já tem mais de uma semana que a gente não se vê, é a primeira vez que a gente fica tanto tempo separado, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, principalmente por conta do livro que a gente acabou de lançar, que é Casais Curados Prosperam. Então, quando a gente se cura, quando a gente limpa as coisas ruins de dentro da nossa mente, a gente tende a ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Hoje, um dos assuntos que a gente mais vai abordar aqui na live é sobre esse sucesso, mas principalmente na sua vida conjugal, na sua vida matrimonial. O quão é importante isso. E eu queria começar falando um pouquinho, olha só, tem novidade aqui hoje. Hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho, falando um pouquinho, ó, tem um quadro aqui para a gente desenhar, né? Então, por que é importante você se curar emocionalmente para você progredir? Por que é importante você se curar emocionalmente para você ter sucesso? Em qualquer área que você tiver, qualquer área que você quiser, na verdade. Por que isso é importante? Com as travas, com os limites que são impostos para a gente quando a gente é criança, que ficam enraizados dentro da nossa mente, a gente fica incapaz de progredir. Eu sempre falo sobre uma cliente minha que tem muito medo de lagartixa. Um dia ela já até participou de uma live comigo, porque de tanto que eu falo nela. Vou ficar em pé para ver se consigo. Eu sou baixinha? Peraí, não vai dar certo aqui a história. Ok. Conscientemente, com a idade que nós temos hoje, conscientemente a gente é perfeito. Conscientemente a gente consegue realizar todas as coisas que a gente quer. Tudo que a gente quer desenvolver, a gente vai conseguir na idade que a gente tem agora. Por quê? Porque faz parte do nosso raciocínio lógico. Então eu queria mostrar aqui para vocês um ponto muito importante. Dá para ver aí? Dá, não dá? Então, tem 3 partes aqui dentro da nossa mente que são muito de extrema importância e cada uma delas tem uma função na nossa vida. Essa parte maior aqui, a gente vai falar que é o nosso consciente. O nosso consciente. Aqui, a gente usa do raciocínio lógico. A minha cliente que tem medo de lagartixa, conscientemente, ela sabe que lagartixa não faz mal a ninguém, que lagartixa é inofensiva, que lagartixa é bobinha, não é? Ninguém assim, conscientemente, ninguém vai ter medo de lagartixa, porque lagartixa não faz nada. Ela fica ali na parede, fica de boa, não faz nada para ninguém. Mas dentro do subconsciente dela, onde ficam todas as memórias, onde ficam todos os ensinamentos, onde ficam todas as programações que foram colocadas dentro da nossa mente quando a gente era criança,
no subconsciente dela, ela não acredita nisso. Então, conscientemente, agir, agora eu posso falar o nome dela, que ela já fez até live comigo. Conscientemente, agir, ela sabe que lagartixa não faz mal. Agir de 35 anos, se você estiver assistindo essa live, confirma para mim essa idade. Agir de 35 anos, conscientemente, ela sabe que lagartixa não faz mal. Tá tudo bem dentro da agir de 35 anos. Mas e essa memória aqui, onde ela sentiu esse medo pela primeira vez na vida dela, que ficou enraizado? Esse ensinamento, essa programação que ficou enraizada aqui dentro, isso ela não pode controlar. E é aí que a gente entra, trazendo a solução para os problemas das pessoas com a hipnoterapia. É aqui que a hipnoterapia trabalha, dentro do subconsciente, onde está a raiz dos nossos problemas, a raiz das memórias ruins, a raiz das programações erradas, das limitações, a raiz dos ensinamentos que foram dados para a gente, que são completamente divergentes do que a gente quer hoje. Não bate com o que a gente quer, entende? Essa parte pequenininha aqui é o inconsciente. Quando você não cuida dessas duas partes aqui, tudo vai somatizar no inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso sistema nervoso central. Quando a gente manda informações ruins aqui para dentro do nosso inconsciente, que a gente sente, que a gente somatiza a ansiedade, que a gente somatiza a depressão, que a gente somatiza todas as coisas ruins, tudo isso é mandado para o inconsciente e vem para o nosso corpo em forma de doenças. Doenças psicossomáticas, doenças reais, como câncer, doenças reais, como várias outras coisas. Então, tirando aqui do quadro para ver se consegue me ver melhor, depois, se precisar, a gente volta lá para o quadro. Então, se a gente não cuida do nosso subconsciente, se a gente não limpa essas programações erradas que foram colocadas dentro dele, a gente tende a fazer coisas que não são do nosso agrado mesmo, do nosso próprio agrado. Né? Quantas mulheres me procuram, Anne? Eu não aguento mais sentir tanta raiva. Eu não aguento mais ser tão estressada. Eu não aguento mais sentir tanto medo. Dói. Tudo isso dói. Somatiza no corpo também. Não é só uma dor mental. É uma dor que se estende para o nosso corpo também. Hoje, na nossa live, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar da importância da gente cuidar para não afetar o nosso relacionamento conjugal. Um casamento, geralmente, não tem problema. O casamento é maravilhoso. É bom ter um companheiro, é bom ter uma companheira, é maravilhoso ter isso. Só que os ensinamentos e as programações colocadas dentro da mente de cada pessoa, programações erradas, ensinamentos errados, somatiza ali dentro do casamento. E os dois passam a brigar com conflitos internos de cada um dentro deles, e aquilo dali vai refletir um com o outro. E aí acaba tendo a Segunda Guerra Mundial, que é entre o marido e a esposa, né? Quando a gente fala... E uma coisa muito engraçada que a gente sempre está falando é que sobre os pontos de vista. Da importância dos pontos de vista. Porque geralmente quando o marido briga com a esposa, quem que tá certo? Quem que tá certo, Bruno, aqui quando eu brigo com você? Quem que tá sempre certo? Você, na verdade, o meu ponto de vista tá certo, né? A verdade é que o meu ponto de vista tá certo e o ponto de vista dele tá certo. Porque são pessoas diferentes vendo uma mesma situação com olhos e traumas diferentes que estão instalados e programados dentro do subconsciente de cada um. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu querido marido, que eu falo demais. Eu sei que todas as lives eu falo que eu falo demais. Mas eu vou passar a palavra para você agora, para a gente falar um pouco da importância da gente limpar, da gente tirar essas programações erradas. Muito bem. Uma das explicações mais claras que a gente escutou uma vez foi que é como se fosse um casal tá brigando, é como se fosse duas crianças que tem dentro dela. Né? Alguns professores chamam de falso eu. Né? O falso eu, que é o seu fake self em inglês, que é a pessoa que não é você, que não tem a ver com quem você realmente é. Porque aquilo ali são coisas que foram programadas, programações erradas colocadas dentro da sua mente, que fazem
porque você age daquele jeito. Pode ver que quando você tem uma atitude assim, de você dar uma explosão, depois você, poxa, por que eu fiz isso? Você se arrepende, enfim, por mais que você não vá lá e pede desculpa, mas no fundo, você sabe que você exagerou. Ou seja, poxa, por que eu saí assim tão fora E é assim o quê? do meu O controle. subconsciente, aquela criança, a gente chama de criança, porque eu acredito que é a melhor forma de falar em relação a isso que é. Deixa eu afastar um pouquinho, acho que talvez se eu afastar um pouquinho vai ficar melhor. Essa programação, essa criança é o subconsciente, é essa memória inflamada que está aqui dentro. Né? Quando a gente briga um com o outro, quem está brigando, como o Bruno falou, é a nossa criança interna, é a memória, é a programação, é o ensinamento que foi colocado ali dentro. Esse ensinamento pode vir de qualquer forma, tá? Esse ensinamento pode vir através de exemplo, pode vir através de um trauma, de uma situação forte, de qualquer coisa. Mas ele foi instalado, foi programado. E essas brigas, quando acontecem, geralmente é a briga de duas crianças, não é verdade? Desculpa te interromper. Exatamente. E daí, não, tranquilo. Então aí o restante vocês já sabem. Essas duas crianças, cada uma vai ficar uma querendo agredir a outra, né? Uma vai se sentir ferida e ela vai querer agredir a outra. Aí depois outra agrede a outra, aí vai até ou passa muito do limite, às vezes chega em agressão, mas o que acontece? Que isso aí vai se repetindo, né? Vai Aconteceu com a gente, tá, pessoal? A gente não tá falando. Aconteceu com a gente, nós vemos isso no nosso dia a dia. Eu sou um profissional, a Anya é um profissional, nós tratamos pessoas com esse problema, com casais com esse problema, com problema de um casamento, que claramente são duas crianças feridas na infância que precisam tirar os traumas, tirar os bloqueios para que elas possam viver uma vida normal, vamos chamar assim, né? O que acontece é que isso vai se repetindo. Por exemplo, vai briga, né? Tem uma confusãozinha. Começa por besteira às vezes, muitas vezes, né? Começa por besteira e explode. Aí não resolveu aquilo, né? Aí deixa. Aí depois outro dia explode, aí fica. Aí já afeta o casamento, já afeta a vida, né? A vida íntima do casal. Aí já afeta a autoestima, né? A mulher não quer se cuidar, o homem não quer se cuidar. Aí vai piorando, vai piorando. Resumo da história. Muitos casais estão se divorciando por conta que não foi resolvido isso lá no início, quando começou o problema. Tá? Vocês precisam entender, todo mundo que está aqui assistindo essa live e que vai assistir gravado, vocês precisam entender que todos nós precisamos de ajuda. Inclusive, quando vocês passam por um processo, existe uma reciclagem. Eu sou profissional, a Anne é profissional. Vai ter hora, tem momento que a Anne vai precisar da minha ajuda. Ou a gente tem outros amigos profissionais que a gente vai atrás de ajuda. Porque a gente entende que é isso. A gente tem coisas do passado que tem que resolver. O terapeuta, um profissional, ele não é perfeito. Ele tem que Como assim eu não sou resolver as coisas. perfeita? Então, não tô entendendo esse ponto de vista que você tá botando. Vocês precisam entender isso, porque assim, uma coisa que eu falo, né? Quando eu tava dando um conselho pro amigo meu, né? Que ele tem que ver muito como que ele tava arrumando a namorada. Eu falei assim, você nunca vai, você tem que arrumar alguém que você já pensa num negócio a longo prazo. Né? Você nunca vai conseguir ninguém perfeito. Mas você tem que conseguir alguém que pelo menos sabe que ela não é perfeita, ou sabe que ele não é perfeito, e que está disposto a trilhar um caminho e buscar, né, juntos, entender isso, que você vai ter que ser humilde, tem que ter essa humildade de saber que nós estamos numa posição onde nós não estamos na melhor posição, na posição ideal que a gente pode chegar, no nosso real potencial de chegar. Isso é uma coisa que você tem que entender. Então, quando você casa, você tem que entender isso, que você precisa de ajuda. Tá? Você precisa curar ali algumas coisas que vai te atrapalhar durante o casamento, tá? Então é isso que o nosso livro, ele fala muito sobre isso, né? E a base do nosso livro, ele fala muito sobre, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre, alguns de vocês já perguntaram ali no direct sobre como faz para adquirir o livro, a gente tem uma surpresa para vocês no final, então fica aí até o final. Nosso livro a gente fala muito sobre
apesar de eu falar casais curados prosperam, eu e a Aline, por exemplo, a gente não acredita em terapia de casal. Esse é um Não ponto muito acredita. pessoal, tá? Esse é um ponto A muito gente pessoal. acredita. Portanto, por conta disso que a gente trouxe o Exatamente. livro. A gente acredita, a gente acredita na cura individual, né? Na cura individual para o casal prosperar. Então, assim, vai ter não, né? Sempre é assim, é difícil os dois começar um processo junto. Um vai ter que assumir e vai ter que puxar isso aí, tá? Um vai ter que... E às vezes você acha que o problema está no outro, mas está Verdade. em você. Porque, né, existe aquela teoria que você só vê o que está dentro de você, né? Você, não, ela é muito assim. É o lado que você está vendo, a sua percepção. Ou seja, existe outra versão dela que não é assim, ou dele que não é assim. Então, vai ter que existir esse que vai ter que encarar e fazer. E vai, né? E isso vai fazer com que o outro veja e busque melhorar também, né? Não, Você ia e falar é alguma coisa? Desculpa exatamente te isso, interromper. porque o que você acabou de falar sobre eu vou olhar, olha, quando eu tenho amigos, eu não permito que quando eu tenho amigos, os meus amigos, eu não permito que falem mal do cônjuge para mim. Por quê? Porque a vista daquela pessoa, a vista do que ela tá falando é porque primeiro ela tá magoada. Provavelmente está magoada porque pisou em alguma ferida dela da infância, coisa que vem lá da infância. Então, quem está falando para mim é uma criança, praticamente. Olha, meu marido fez isso comigo, não sei o quê. Meu marido é assim, o meu marido é assado. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo para as pessoas: nunca fale do seu cônjuge para ninguém. Porque aquele seu ponto de vista, onde você está vendo que o seu cônjuge está errado, no ponto de vista ao contrário, no ponto de vista do cônjuge, ele está vendo que ele está certo. Ou ela está vendo que ela está certa. É uma situação, dois pontos de vista diferentes. Porque são duas pessoas diferentes. E ambas as partes vão estar falando que estão certas. Não vai ter uma parte que vai dizer, não, eu estou errada. Ambas as partes estão vendo com olhos diferentes a mesma situação. Então, a gente precisa aprender que a gente não é o dono da razão. A gente precisa aprender que nós somos humanos, somos falhos e erramos. Precisamos aprender a assumir os nossos erros e precisamos aprender que numa briga, o ponto de vista é sempre diferente. Quando um casal ele acaba discutindo por N razões, não interessa a razão agora, sempre vão ser dois pontos de vista diferentes. E não significa que os dois estão errados, ou que os dois estão certos, ou que um lado só está certo, né? Muitas clientes que chegam para mim, mulheres lindas, vocês não têm noção quanta mulher linda que chega para mim e olha e fala assim para mim: Anne, eu me olho no espelho e eu me acho muito feia. Não gosto de mim. Eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto do meu cabelo. Eu sou muito magra, ou eu sou muito cheinha, ou eu não gosto de mim. Não gosto de mim. E eu olho para elas e olha, se elas pudessem se ver com os olhos que eu estou enxergando elas, porque os olhos que estão enxergando elas não está cheio com os traumas, com os ensinamentos que foram dados para elas. Então, eu consigo ver essa beleza nelas que elas não conseguem ver. Porque os olhos, eles só conseguem ver o que está instalado dentro do seu subconsciente. Se eu passei a minha infância inteira escutando que eu sou feia, que eu sou gorda demais, que eu sou magra demais, que eu sou alta demais, que eu sou perna de saracura, que eu já vi cliente falando isso para mim, que a mãe chamava ela assim. Então, o nariz é muito grande, a perna é muito grande, o peito é muito grande, o pescoço é muito grande. Então, se eu escutei a minha infância inteira que eu sou desse jeito, como que eu vou crescer achando que eu sou bonita? Como que eu vou crescer gostando do que eu olho no espelho? O ensinamento, a programação já foi instalada. Então, a pessoa ela vai ver o que está aqui dentro do subconsciente dela. Os olhos só conseguem enxergar o que está dentro do seu subconsciente. Por isso, são uma situação e dois pontos de vista diferentes. Porque cada um está olhando com os olhos que tem com o subconsciente, com as verdade, coisas né? que tem dentro do subconsciente deles. Se, por exemplo, eu e o Bruno,
Eu passei a minha infância inteira escutando, deixa eu ver, que pegar alguma coisa de alguém não tem problema. O Bruno passou a infância dele escutando que pegar alguma coisa de alguém é muito errado. Então vai chegar uma situação, vai acontecer uma situação e ambos vão olhar para uma situação com dois olhos diferentes, porque são duas programações diferentes, dois ensinamentos diferentes, dois subconscientes diferentes. Então, os nossos olhos veem o que o nosso subconsciente está cheio, as programações que estão ali dentro. Pode falar. Às vezes, às vezes acho que vocês já ouviram falar sobre, sempre existe três lados, né? Um lado de um lado de outro e realmente é a verdade. Então isso aí na vida é assim, né? Por exemplo, no casamento, existe porque a realidade nunca é o que a gente olha, que nós olhamos através de uma lente. Nós temos os nossos paradigmas e é como se fosse nossa percepção é uma lente. A gente enxerga daquele formato, daquele formato. Mas cada pessoa enxerga de um formato, mas não necessariamente existe essa verdade. Ou seja, existe uma verdade além da que a gente sabe. Existe uma realidade além da que a gente sabe. Eu sempre falo assim, ó, quando estou conversando com alguém, estou ajudando e tal, eu falo assim, cara, existe um estado mental onde você pode chegar que exatamente com o que você tem, com todos os recursos, onde você mora, com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, tudo ali, com seu carro, existe um estado mental que você vai ter uma felicidade plena. Existe. Só que daí você precisa encontrar esse estado. A tua percepção é que esse carro é ruim, esse país é ruim, a tua esposa não é tão boa assim e tal. Então é muito doido esse negócio de mente. Porque daí, cara, você tem que pensar assim, você tem que buscar. Esse inclusive, é o segredo né, da tristeza. O que é? Você não enxerga as coisas que você tem. Você só enxerga, você busca uma busca contínua das coisas que você não tem. Então, assim, ó, quando você fica reclamando do cônjuge, né, você é chato e tal, reclama e tal, eu sei que você, porque eu quero algo melhor e a gente quer sempre, né, ter mais coisas e quer ter coisas mais organizadas e cada um tem o seu jeito. Mas, o que acontece? Essa tristeza, esse sofrimento que a gente tem é porque a gente não está vendo as coisas boas. A gente só está vendo as coisas ruins. Uhum. Isso é ruim, isso é péssimo, porque isso vai nos dar tristeza. Se a gente não percebe as coisas boas e só se concentra nas coisas ruins, isso vai nos dar tristeza. Pode ver, qualquer tristeza que você tem é porque você está focando em algo que você não tem. Mas tem outra pessoa que, se ela estivesse no seu lugar, ela, nossa, eu tenho água em casa, tem gente que não tem água em casa. Minha esposa, cara, tem gente que não tem esposa. Nossa, sacou? Então, assim, tem um estado mental que você consegue achar perfeição em tudo. Porque o que nós temos é perfeito. Quando você. Aí tá, quando você não tá conseguindo fazer isso, por exemplo, eu tenho esposa, tem tudo aqui, mas não tô feliz. Ou seja, tem uma criança dentro de você que precisa ser trabalhada. Aí que você tem que buscar ajuda profissional. Dá pra fazer sem dar, fazer sozinho, entendeu? Mas é mais difícil. Teve pessoa que conheceu, mas é mais difícil. Por isso que a gente fala, busque um profissional. Precisa da gente, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Tá? Então, a felicidade vem através. Quem tiver papel e caneta aí, se inscreva nisso aí, tá? A felicidade vem quando eu percebo mais as coisas que eu tenho do que as coisas que eu não tenho. Quando eu não foco nas coisas que eu não tenho. Aí você pode levar isso aí para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você vai reclamar, você lembra. Pera ainda. Mas, cara, eu tenho isso. A minha esposa, ela não fez a minha janta, mas ela trabalhou o dia todo, cuidou das crianças. Sacou? Então, assim, tudo é questão de percepção. Então, a gente pode ser feliz. A gente tem tudo para ser feliz. Agora depende o que a gente vai escolher para ser feliz. Tá? Se não tá claro isso, Bruno, não tá claro isso, não até faz sentido, mas não é tão fácil assim, não. Se eu não consigo isso aí Exato. organicamente, aí você precisa de uma ajuda. Porque naturalmente a gente já é para conseguir isso aí. Tô falando A bonito hoje, né? insatisfação, se você não busca a satisfação da insatisfação, a tendência é um ciclo. Daí a tendência é aquilo dali levar à tristeza.
levar a uma crise de ansiedade, levar a uma depressão e volta para aquilo dali. Se você não consegue sair disso só, se você não consegue sozinha, significa que tem alguma coisa ali dentro que está precisando ser modificada. Né? O casamento, aqui foi que eu coloquei aqui no quadro. Casamento, mulher e o homem. O casamento tá ok. O homem vem cheio de ensinamentos dos pais, dos cuidadores dele. E a mulher também, cheia de programações. Então, quando a gente não consegue se desvincular dessas coisas que levam a gente para baixo, que tendem a dar tristeza para a gente ou só insatisfação, se você vê que aquilo dali você não está conseguindo sair, significa que chegou a hora de você pedir a ajuda de um profissional. Significa que chegou a hora de você levantar a sua mãozinha e buscar ajuda. Esse é o primeiro passo para a cura individual de um casal, né? O casamento, ele sempre vai estar ok. O casamento é maravilhoso. O casamento é muito bom você ter uma pessoa com quem contar. É muito bom você ter uma pessoa para dormir do lado. É muito bom você ter um melhor amigo, uma melhor amiga. Isso é maravilhoso. O casamento, ele é uma instituição maravilhosa. Ter aquilo dali é maravilhoso demais. Só que quando ambos vêm de coisas ruins, aquilo dali vai afetar diretamente essa instituição, vai afetar diretamente o seu matrimônio. Né? A minha irmã, por exemplo, ela tem um pouco de problema com ciúmes. Ela é um pouco ciumenta. E ela sempre fala, eu sou ciumenta. Por que ela é ciumenta? Existe uma explicação para todas as coisas na vida. Ela cresceu em um lar onde a traição era normal. Ela cresceu em um lar onde tios, onde pai, onde tudo, a traição era normal. Então, hoje, na cabeça dela, esse ensinamento, essa programação foi instalada. Hoje, na cabeça dela, é normal alguém trair ela, então ela é super insegura. Ela é uma pessoa completamente insegura. Então, tudo que a gente sente que a gente não gosta de sentir, aquilo dele foi uma programação, foi um ensinamento, veio da nossa infância. E a gente precisa se livrar disso para a gente estar pleno um para o outro ou pleno para você mesma. Se você, não, eu não quero casar, eu quero ser uma pessoa sozinha, tá tudo bem. Mas você precisa estar plena para você mesma. Você precisa se livrar dessas limitações, se livrar desses ensinamentos que não são bons, só dos que não são bons, tá? Dessas programações que já foram colocadas dentro da sua mente. Então, quando a gente tira isso, a gente está pronta para a gente viver com maior plenitude. Né? O Bruno está em Vegas. Olha o cenário dele, maravilhoso, tá de dia. Bruno está em Vegas. E eu fiquei aqui na Flórida com as meninas. E esses dias eu estava deitada na cama e quando ele não está em casa, elas dormem comigo. Para a gente fazer companhia umas às outras. E quando eu estava deitada com elas, que eu abracei elas, eu pensei, como eu sou grata de ter as minhas filhas, de ter alguém aqui comigo. Que o Bruno foi para Vegas, mas eu tenho 2 meninas maravilhosas em casa comigo, que me faz companhia, que me faz rir, que a gente brinca, que a gente faz as coisas, que me arrasta a fazer coisas que às vezes eu não quero. Então, assim, que maravilha, que bênção. Em vez de estar insatisfeita com a ausência do meu marido, eu fiquei satisfeita com a presença das pessoas que estavam comigo na minha casa. Entende? Então, conseguem ver a diferença? Existe uma insatisfação e existe uma satisfação. A insatisfação, na verdade, nem chega a ser insatisfação, porque eu faço questão sempre para o nosso progresso, para o nosso crescimento, que seja feito todas as coisas. Mas eu fui grata, eu fui satisfeita, eu fiquei feliz pelo que eu tinha aqui. Tava passando, a gente pegou um furacão aqui agora e eu tava sozinha. Se fosse em outros tempos, cheio de traumas, cheio de medos, cheio de limitações, eu estaria em pânico dentro de casa, porque um furacão estaria vindo. Mas como isso já não faz mais parte da minha vida, porque esses traumas, esses medos, eles já foram sanados, o que acontece?
Tava super de boa. A gente fez uma cabaninha, tudo aconteceu. Porque, gente, mente sã, mente saudável. A mente saudável, ela tende a fazer coisas boas, a se sentir bem, a se sentir feliz o tempo inteiro. Uma mente que você tá o tempo inteiro insatisfeito, o tempo inteiro triste, o tempo inteiro com a ansiedade aflorando dentro de você, significa que é uma mente que tá cheia, que tá carregado de coisas ruins lá dentro do seu subconsciente. Vocês lembram? Então, assim, se você não limpa essas programações, uma hora essas coisas vão ser mandadas para o inconsciente, para o seu sistema nervoso. E aí vai somatizar no seu corpo. E aí sim vem as doenças. Então, por isso, precisamos cuidar da nossa mente. Para o casamento e para você mesmo. Para você estar feliz e estar plena com você mesma, né? Estar feliz com você mesma. Exatamente. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá, tarefa de casa. Você tem que buscar ajuda. Se você, né, tá nesse estado que a gente falou, onde tipo, as coisas não estão fazendo muito sentido, eu não consigo ver alegria na vida, eu não consigo perceber as coisas boas. Todos devem ter coisas boas. Ou a pessoa pode estar numa situação pior que seja, mas se não está conseguindo ver, você, não estou feliz, não estou conseguindo ver essa felicidade. Talvez seja a hora de você buscar ajuda, tá? Busca um psicólogo, uma terapia, tem vários tipos de terapia. A gente prefere a hipnoterapia. Foi a terapia que nós dois passamos pelo processo. Inclusive, quem não sabe, eu perdi 35 quilos depois que eu passei por esse processo. Vocês podem ver lá tem um vídeo no meu feed. Tá? A Anne ela tinha sintomas de Com não era depressão. diagnosticada depressão, mas tinha sintomas de depressão, né? Ansiedade forte. Também passou pelo processo e Dá hoje para está ver, muito né? bem. Decidimos nos, tor decidimos nos É. tornar hipnoterapeutas, tá? Então, e muitas pessoas que a gente, né, vê no dia a dia aconteceu isso, busca essa ajuda e depois sai, cara, que massa isso, Anne, que legal isso, como é que pode? Pessoas que tinham medo de falar em público, pessoas que não conseguiam se expressar, pessoas que eram dependentes emocional do marido, pessoas que não conseguiam conseguir um emprego melhor, pessoa que só via coisa ruim na vida. Então, assim, é um processo, né, que você, além de você passar, além de ter você, vai ter a ferramenta e tem a ajuda de um profissional. Então, isso é muito importante. Quer que Não, você falar antes da gente exatamente, falar sobre a surpresa? E fica é aí, tem uma exatamente surpresa aqui isso. A depois. hipnoterapia é uma frase que eu carrego para mim. A hipnoterapia, para mim, ela é muito mais do que uma profissão. Ela é uma paixão. Porque eu fui resgatada desse mundo de ansiedade, de depressão, através da hipnoterapia. E o resultado foi tão magnífico, foi tão incrível, que eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar mais ainda por esse mundo. Porque eu saí de um mundo, para quem conhece a Anne de 4 anos atrás, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem quem era a Anne de 4 anos atrás. Então, quem conheceu essa Anne de 4 anos atrás, essa Anne, ela morreu. E renasceu outra pessoa, renasceu outra mulher. Renasceu uma Anne milhões de vezes melhor, né? Não perfeita, porque não existe perfeição aqui na Terra humana, mas renasceu uma Anne incrível que eu buscava. Então, a hipnoterapia para mim ela é muito mais do que só uma profissão. Então, eu faço com amor. Eu me preocupo com cada uma das minhas clientes. Eu vou atrás, eu mando mensagem, eu tô ali, eu tô cuidando, eu tô amando, porque eu sei o quanto a ansiedade, o quanto a depressão ela machuca. Ela traz para você, não é só dor mental, não. As dores mentais, os medos. Meu, quem tem ansiedade, que sempre tá com medo, sabe do que eu tô falando. Como dói sentir esse medo. Como dói ficar irritada, como dói ficar triste o tempo inteiro. As dores mentais, elas são inúmeras. Mas essas dores, elas não ficam só aqui, elas se expandem para o corpo também. Existem os sintomas físicos também da depressão, também da ansiedade. Então, se livrar de tudo isso, eu garanto para você, eu que sou uma pessoa que me livrei, porque eu levantei a mão e eu falei, agora vai. Eu quero. Essa palavrinha, gente, é muito mágica. Eu quero. Querer. O querer
vai transformar a sua vida, vai transformar o seu casamento. Quando você cuida da sua saúde mental, quando você está bem, na verdade não vai ser nem só o seu casamento que vai ser transformado, não, é todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida são afetadas diariamente por conta desses ensinamentos e programações erradas que foram colocados dentro da sua mente. Que você traz com você essas dores. Então, você sofre em todas as áreas, no trabalho, com os amigos, no casamento, em todos os lugares. Então, cuidar da sua saúde mental, tirar essas programações erradas que foram colocadas lá dentro, vai levar você a um nível muito, mas muito superior. Você vai chegar num lugar que você, como eu perdi tempo da minha vida sofrendo desse jeito. Então, hoje a proposta que a gente traz para vocês é a hipnoterapia, porque eu principalmente, saí desse mundo muito ruim. E eu sei, quando eu olho para trás, quanto tempo eu perdi. O Bruno, ele não sofria de depressão, não sofria de ansiedade, mas ele tinha limitações que foram colocadas dentro dele ali naquele. Eu tinha ansiedade. Então, isso, ele descontava. Não é ansiedade, é compulsão alimentar. Então, ele descontava as coisas, os estresses, o trabalho na comida, e tudo isso foi sanado. Né? Então, assim, enquanto você não pula essa fase, você continua estagnado ali, aí você começa a pensar dentro desses olhos, com o subconsciente, com a mente que você tem, que todo mundo progride, menos eu. Quem que tá aqui na live, quem que tá assistindo essa gravação, que nunca pensou, todo mundo progride, menos eu. Todo mundo consegue chegar lá, menos eu. Por quê? Por quê? Porque enquanto a pessoa está pegando as insatisfações dela, transformando em satisfações e crescendo e voando, você está aí se lamentando e com todas as programações e dores que estão dentro da sua mente e não busca ajuda. E não busca alguém para poder ajudar você a se livrar de tudo isso. A hipnoterapia não é mágica. Ela precisa de você. Né? A gente não é mágico. Mas o primeiro passo, não só para a hipnoterapia, como para qualquer terapia que você vá fazer, é você querer. É você estar disposto a dar esse passo. É você estar disposto a andar a segunda milha, o segundo quilômetro por você mesma, né? Então, essa é a proposta que a gente está trazendo aqui hoje. E a gente queria falar também sobre o nosso livro, né? Que é Casais Curados Prosperam. Por que o título desse livro? Por que Casais Curados Prosperam? Não é... Como eu posso falar? Tipo, é o individual. É quando você se cura dentro da sua mente, quando você se livra dessas programações, você está pronto para viver um relacionamento. Ambas as partes. O casamento, a instituição está ali parada. E ambas as partes estão aqui sofrendo com dores, com ensinamentos diferentes. Né? Por que muitos homens acabam pensando... Quem nunca ouviu? Quem que é homem que está aqui na live? Que veio pelo Insta do Bruno, né? Porque a maioria do meu é mulher. Quem que nunca escutou quando era criança? Engole esse choro. Quem chora é mulherzinha. Não, homem não chora. Homem que é homem não pode chorar. Homem que é homem não faz isso. Homem que é homem não faz aquilo. Né? São programações. Ah, mas o homem ele é muito duro. Não, ele foi ensinado a ser muito duro. O homem foi ensinado que ele não pode chorar. O homem foi ensinado que ele não pode ser sensível. O homem foi ensinado que isso e aquilo. Assim como também, não o homem, mas individualmente, cada um tem uma programação colocada. Enquanto você não se livra dessas programações ruins, o seu casamento, o seu trabalho, as suas amizades vão continuar seguindo num rumo que está indo por ladeira abaixo, né? Vou deixar você falar sobre o nosso livro, excelentíssima esposa. Beleza, então a gente escreveu um livro, tá? Temos aí a versão impressa, né? A cópia impressa, versão física. E também o e-book, tá? A gente vai fazer uma promoção muito legal esse mês de novembro, a partir dessa live aqui até o final de novembro. Que o e-book, só o e-book, ele custa R$20. Só que nesse mês ele não vai sair por 20, ele vai sair por R$5. R$5. Você vai ter acesso ao nosso livro, onde a gente, além de contar a nossa história de cura individual, nós trazemos dicas aí de todas as formações que nós tivemos,
dicas de como você melhorar o seu casamento através da cura individual. E vai ter tanto o lado do homem, porque tem um lado que eu explico, quanto tem um lado da mulher. Então, são mais de 120 páginas, né, 10 capítulos, onde a gente explica o passo a passo. Se você seguir o que está lá, o seu casamento vai ser restaurado, se você fazer exatamente como a gente explica lá, nesse livro. Então, o e-book, tá? O e-book é a versão digital do livro. Ao invés de você pagar R$20, que é o preço normal, você vai pagar R$5, tá? Quando acabar essa live, a gente vai fazer um stories e vai colocar o link para você comprar. E também vai estar no link da bio, o linkzinho azul que fica na bio. Você clica e você garante o seu e-book. Lê e vai ter um casamento incrível. Ah, Bruno, mas eu não sou casado. Você faz, porque lá tem que explicar exatamente como você deve fazer. Inclusive, para quando você casar, sua esposa ou seu marido também, você vai saber o que ele vai precisar fazer. Então, é para solteiro e para casado, é para todo mundo, tá? Porque casais curados. Porque a cura individual vai levar você a qualquer nível, independente se você está casado ou se você está solteiro. Você vai conseguir chegar a um lugar que você sempre quis, mas que você nunca conseguiu chegar sozinho, né? Então, a gente vai deixar o link na bio de ambos com o e-book, com desconto e o e-book para que vocês E-book possam com ter. desconto. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Tá? Mas esse aqui eu vou limitar. Eu vou fazer só esse final de semana. Quem comprar entre hoje e domingo, você vai ganhar a gravação de uma mentoria que a Anne deu, chamada Cristal Limpo. Cristal Limpo. Que é uma mentoria para mães, né? Como você educar os seus filhos, diminuir os traumas que você passa para o seu filho, né? Os filhos que você cresceu com tantos traumas, você vai aprender como evitar passar traumas para os seus filhos. Então, como criar o seu filho da maneira correta. Ainda essa mentoria custou $50, que dá uns R$300. Ela vai sair de graça, tá? De graça, free. Você vai ganhar a gravação dessas aulas que a Anne deu. Inclusive, uma das aulas tem uma participação do Thiago Porto, um grande amigo nosso, profissional, neurocientista, e ele deu uma das aulas, está lá dentro desses bônus, dessa mentoria, tá? Então, ali o custo dela foi $50, mas o valor dela não tem preço. Então, você vai ganhar ela como bônus se você comprar o e-book esse fim de semana, entre hoje e a meia-noite de domingo. Beleza? Então, Esposa, pessoal, recado final aí. recado final para todas as pessoas que eu faço questão de dar é: se você não consegue se desprender de dores que hoje se fazem presente na sua vida, busque ajuda. Levante sua mãozinha, procure uma ajuda, procure uma pessoa, não precisa ser a Anne, mas procure ajuda. Com quem você se identificar, na área que você se identificar. Eu trabalho com hipnoterapia, mas existem tantas outras terapias no mercado. Busque ajuda, não sofram. O sofrimento, ele é ruim, você acostuma. Você acostuma com tudo, com dor, com tudo. Mas quando você se livra dela, você vê o tanto de tempo que você perdeu na sua vida. Então, busque ajuda. Se livre de coisas que hoje você carrega com você que não te fazem bem, que te fazem sofrer, que doem e que somatizam principalmente como dores no seu corpo. Então, esse é o recado de hoje da live. Tava sumida das lives, mas agora eu voltei. A Anne que voltou agora, ela não tá mais tão boazinha quanto a antiga, porque hoje eu tô trazendo mais realidade do que como bebezinho. Por quê? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas querem se livrar de tudo isso, de dores, mas elas não estão prontas. Não, Anne, eu quero, eu vou me livrar. Não. Ah, eu só não quero mais sentir tristeza, eu só não quero mais sentir o medo, eu só não quero mais sentir as dores emocionais que eu sinto. E não é. Você tem que querer se livrar de tudo, você tem que querer renascer, você tem que querer ser outra pessoa. Então, as minhas considerações finais busquem ajuda, tenham consciência, usem a palavra querer dentro da sua mente. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou me livrar de tudo isso, eu não preciso de nada disso na minha vida, entende? E é isso. Queria agradecer muito meu excelentíssimo marido, aproveitar para dizer que estou morrendo de saudade de você, que eu não vejo a hora de você chegar em casa. E, Tomorrow, I'll see you tomorrow. pessoal, muito obrigado para todos vocês que assistiram a live.
para todos vocês que passaram na live, para todos vocês que vão assistir a gravação dessa live. A gente... Quem que é essa alma que tá passando aí atrás? É o Fê? Adivinha quem que é? Então... Então tá bom. Então um beijo para todo mundo. Pessoal. Boa noite para todos vocês. E é isso. E a gente se encontra na próxima live. Vamos lá, corre nos stories que a gente vai colocar o link lá de desconto nos stories, tá? Amor, faça um stories aí, acabando. Não esquece de salvar essa live e me coloca como colaborador pra gente compartilhar junto. E também terminar, você faz um stories aí, põe um link, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E corram lá. Quem compra até domingo ganha a mentoria da Anne, que custa R$300, vai de graça para você. O livro, ao invés de ser 20, o e-book vai sair por 5 para você mudar o seu casamento, mudar a sua vida, beleza? Até a próxima live, pessoal. Tamo junto.